O meu cunhado começou a falar comigo e ele sabia que eu tava com medo. Então assim, ó, na primeira vez quando ele falou, Felipe, tá com medo? Ele perguntou assim, tá com medo? Ele já perguntou meio rindo, tá com medo? Oh, tá com medo. E aí quando ele perguntou isso daí, eu morrendo de medo, falei, não, não tô com medo não. Quando eu respondi, eu sentia ele dando risada. E eu falei, não é possível, cara. Né? Mas enfim, eu tava falando pra mim mesmo que era eu inventando ele na minha cabeça. Mas eu ficava ao mesmo tempo falando pra mim mesmo, né? Não é possível, cara. O cara acabou de... o cara morreu. Tá rindo aqui, caramba, que negócio estranho, que negócio doido. Mas enfim. Aí eu fiz tudo, como eu falei no vídeo anterior. Cheguei, falei pra minha esposa. Ela tomou os 2 comprimidos, tomou a água. Falei pra ela como que foi. Pedi ajuda pro meu vizinho pra levar a gente até lá, né, de carro. Eu sou muito grato a ele. E aí a gente chegou lá. Sendo que até a gente chegar lá na casa do meu sogro, que já era próximo da minha casa, assim, mas dava, sei lá, uns 25 minutos. No carro, o Natan estava ali falando comigo. E aí eu ficava, né, tava eu, o motorista que era meu vizinho, a minha esposa e meus filhos, lá no banco de trás. E eu ficava olhando para ela assim, às vezes pegava na mão dela, querendo dizer assim, ó, seu irmão tá aqui falando comigo, né? E aí parecia também que ela já tava começando a me entender e falava assim, nem começa, hein, nem começa. E aí a gente foi chegando lá. Quando a gente desceu do carro, eu puxei a minha esposa e falei assim, ó, no ouvido dela. Eu falei assim, eu acho que eu não vou entrar não. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, o Natan tá falando comigo. Aí ela olhou pra mim com a cara bem fechada e falou assim, então é bom, não fala sobre isso aqui. Então assim, porque nessa hora todo mundo fica revoltado, né? Caramba, um adolescente ainda, tá entrando na vida adulta, né? 17 anos foi assassinado, você vai falar que o cara tá falando agora. E aí ali eu vi o Natan, né, o meu cunhado, né, que tinha desencarnado, passando na minha frente falando assim, ó, Felipe, vem cá, eu preciso que você fale umas coisas pro meu pai. E eu falei, Natan, ó, nem pensar, cara, nem pensar, nem fala isso daí. A Ana já ficou brava ali e tal, não sei do que. Aí eu fiquei pensando, será um negócio da minha cabeça ao mesmo tempo, né? Mas a minha clarividência abriu, eu estava vendo o ser e estava falando ainda. E o cara ainda estava dando algumas risadas, ele ria. O normal dele era rir, era falando assim, rindo, sorrindo. Né? Não que ria descontroladamente, não. Ele sorria, né? É uma forma dele, assim. Lembro dele falar assim, ó, eu preciso que você entre, Felipe, aqui. Aí eu falei, a Ana já falou, né? Minha esposa, né? A Ana já falou pra mim não entrar. Não vou entrar, cara, não vou entrar. Porque pra mim já não dá. Já tô sentindo que lá... Ele falou assim, ó, lá dentro tá mais forte. Lá. Dentro da casa dele, né? E eu não tinha entrado ainda. Então eu entrei ali na garagem e de repente não vi mais ele. Falei, vou entrar, vou até a garagem e vou entrar mais ainda. Quando eu entro mais ainda, que eu chego na porta para entrar na casa, que eu olho para trás, as coisas elas começavam a acontecer do tipo assim, chamar minha atenção. Começou a me chamar minha atenção, alguma coisa assim para trás, para eu olhar para lá. Quando eu olho, tá o meu cunhado, bem no formato dele, com a cor um pouco azulada, um cinza, um azulado, não tem como explicar muito bem. Segurando a mão e todo o corpo do outro ser com brilho do caramba, um neon branco e meio espalhado assim, escovado assim pra fora. E eu vi a silhueta e tal, não sei do que, vi o cabelo, né, feminino e tal, e pela energia eu sabia que era a avó dele, mas eu não conhecia a avó dele, nem ele conhecia a avó dele. A avó dele já tinha desencarnado quando ele nasceu. Então assim, da onde que eu sabia que era a avó dele? Mas aí eu sabia. Quando eu cheguei na porta lá da casa, todo mundo chorando e puxa vida, né? É uma cena muito complicada. E aí quando eu olho para a sala assim, eu vejo o meu sogro e o avô do Natan, que é o pai do meu sogro. E o pai do meu sogro estava na frente do meu sogro, segurando a mão dele assim e falando umas coisas e tal, tudo mais. E eu estava ali falando assim, putz, eu já tenho um álibi perfeito, eu vou falar para o Natan que eu não falei com o pai dele, porque o avô dele já estava ali falando com ele. O avô dele já tá falando com o pai dele, né? O avô dele tava sem óculos, segurando a mão dele, você vai entender por quê. Não, segurando no joelho dele e falando umas coisas. Assim, de lado, eu vendo assim, de lado. Daqui a pouco, eu acho que eu fiquei olhando muito do tipo assim, já sei, né? Eu vou embora porque eu não vou falar nada disso não. E vou voltar, vou ir lá pra rua. O avô dele olhou assim pra mim, eu olhei pro avô dele, fiquei fixado olhando pro avô dele, fiz só assim com a cabeça. E dei a meia volta, fui pra rua.
de novo e fui lá pegar um ar. Aí o Natan veio correndo e falou assim, e aí, meu, por que você não falou com meu pai, meu? Vai lá, vai lá. Aí eu falei assim, ó, não. Sabe como se viesse alguém assim, tipo, gritando, né? Não gritando, um agitado, uma agitação natural dos adolescentes. Meu, vai lá falar com meu pai. E eu falei, calma. Pô, para de falar, caramba. Era mais ou menos assim. Então, assim, a gente tá se tratando como se a gente estivesse se tratando mesmo, como se ele estivesse vivo ali na minha frente. Então eu falei, calma, pera aí. Nisso ele falou assim, peraí, por quê? Eu falei assim, meu, seu avô já tá lá falando com seu pai. Entendeu? Calma, que daqui a pouco eu vou lá. O vô Mauro já tá falando lá. Aí ele pegou e deu uma risada assim na minha frente. Eu falei assim, que foi, meu? Você não para de rir. E eu tava nervoso. E ele falou assim, quem tava lá, Felipe? Aí eu falei assim, ó, o vô Mauro. Ele falou assim, que o vô Mauro o quê? O vô Mauro já morreu. Aí nisso me deu um gelo. Deu um gelo tão grande. Por quê? Porque o avô dele não estava na cor que era parecida da dele. O avô dele tinha desencarnado, acho que tinha uns 9 meses. E eu completamente me esqueci. E o avô deles usava óculos, mas ali como espírito ali na frente do meu sogro e tal, não sei do que, ele tava como se fosse assim, sem óculos e levemente mais jovem. E aí eu fiquei pensando, caramba, o avô morreu. E aí me deu um gelo total na minha alma inteira. Eu falei, meu Deus, o avô dele morreu e eu tô ali. Eu vi o vô Mauro agora, caramba. Eu falei, não é possível. Ele ficou dando risada. O Natan, o meu cunhado, ficou dando risada. Eu falei, meu Deus, cara, como pode um negócio desse? Ele falou assim, ó, vai lá, Felipe, vai lá. E eu falei, não, eu vou lá, porque, putz, é verdade, o vô Mauro morreu. Eu falei, como é que eu não lembrei? Não é possível, né? Porra, 9 meses e tal, mas o cara tava lá, meu. O cara tava lá de um jeito inexplicável. Pra mim era inexplicável. Naquele momento era. Hoje eu sei. Mas naquele momento, né? 2015 e tal, era. Então, eu voltei lá e falei assim, não, eu vou ver ele de novo. Com certeza eu vou ver, porque o cara olhou pra mim, meu. Ele olhou pra mim de frente, assim, tal, não sei do que, e era como se fosse assim. O cara era palpável. E aí, quando eu cheguei lá e bati o olho diretamente, o meu sogro estava na posição que estava, sentado, e não tinha ninguém na frente dele. E eu estava buscando ver o vô Mauro. E aí, nisso, lógico, né? Com o Natan vindo insistindo, né? Vem aqui, ó, fala com meu pai. Eu falei, não vou falar não. Então ele começou a trabalhar uma parte minha, porque era um medo do tipo assim, eu vou falar o que de você, né? O que eu vou falar? Ele falou assim, não, só veio até a porta. E o Natan, para quem conheceu o Natan, era um cara, meu, insistente. O cara era insistente pra caramba. E ele conseguia as coisas porque ele tinha, como se fosse assim, era um encantador de pessoas, né? Então ele falou assim, ó, meu, só vem até a porta, só. Aí eu fui até a porta e tal, tava ali já na porta da garagem, na primeira porta para poder entrar na garagem. Meu, só vem até por aqui e tal. E aí eu via que de vez em quando ele tava segurando a mão da pessoa. Eu falei assim, quem que é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa que tá do seu lado? Ele falou assim, é minha avó, Felipe. E tipo assim, pô, por que às vezes eu via ele com a avó dele, às vezes eu via sem? Então assim, tava tudo muito conturbado, muitas energias. E aí eu entrei, fui até a porta e parei ali na porta. E aí eu senti como se fosse ele querendo me empurrar. Entra, né, empurrando nas minhas costas. E aí eu falei assim, putz, meu, com o seu pai eu não vou falar não. E aí eu só vi minha sogra, abracei e tal, e falei, putz, né, como é que eu vou chegar no meu sogro e tal. E aí eu fiquei com muita insistência ali do Natan. Eu sei lá, se eu peguei na mão, sei lá, se eu abracei. Não lembro de ter falado nada. E lembro de estar me sentindo como se fosse assim, como se eu estivesse sendo girado dentro da casa, assim, sabe? As minhas energias, assim, muito... Algo pegando muito, só de eu lembrar, já dá um negócio no estômago assim, e algo pegando muito forte. Eu falei, meu, eu vou lá pra fora. Aí eu vi a minha esposa saindo também, indo lá pra fora. E aí eu falei assim pra ela, você não vai acreditar, meu, o Natan tá falando comigo. Ela, meu, pode parar, para e tal. E, né, fica todo mundo à flor da pele. E aí ela falou assim, eu vou dormir aqui hoje e vai pra casa. Não vai dar pra você ficar aqui assim desse jeito não. E aí eu fiquei pensando, assim desse jeito como, né? Eu não tava dando escândalo, né? Não sei, eu tava até agindo normal assim. Eu tava tentando forçar um choro,
Ah, por quê, Felipe? Você não sentiu? Não, pô, o cara era, meu cunhado, assim, mas uma pessoa assim, um irmão, alguém que eu vi criança, né? Um amor muito grande que eu tenho por ele. Mas o cara tava vivo ali do meu lado, né? Enfim, e ninguém tava sentindo o que eu tava sentindo, ninguém tava vendo o que eu tava vendo. Então, era eu ali comigo mesmo. Então eu queria insistir, não, falei pra minha esposa, falei, para com esse assunto, vai pra casa e amanhã a gente vê o que a gente vai fazer. Fui pra casa e aí já começou a vir um medo. Por quê? Porque o Natan não parava de conversar comigo e eu ficava falando pra mim mesmo. Cara, será que isso não é uma coisa que eu tô inventando na minha cabeça e tal? E aí o Natan dava uma brincadinha e falava assim, você tá inventando o quê, rapaz? Isso aqui sou eu. Tá doido, é? E aí eu ficava meio que tipo assim, ou eu rio ou eu choro, né? Ficava naquele meio. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, agora ferrou. Eu vou dormir sozinho, coisa que já não estava mais acontecendo, né? Porque eu estava casado e tal, e com a luz acesa. Eu não sei como que eu cheguei em casa depois de eu não lembro, não tenho uma lembrança assim, fui lá, abri o portão de casa e tal, não sei do que, não lembro nada disso. E aí eu lembro da minha mãe ter falado assim pra mim, você não quer dormir aqui em casa hoje, não? E por incrível que pareça, eu morrendo de medo, eu falei, não. E aí eu fui pra minha casa. Estou eu na minha casa, sabe-se lá por quê também, acendi a luz da cozinha, todas as outras luzes eu deixei e permaneceu apagada. E ali eu deitei na cama e aí eu comecei a chorar. E caramba, né? Pô, por que aconteceu isso? E aí eu fui entrando numas condições de novo meio revoltante, né? E aí o que aconteceu? Eu sinto, depois eu já tava dormindo, né? Peguei no sono e tal. E eu sinto que parece que eu tava dormindo assim. E aí tem uma porta aqui. E aí eu senti que alguém tava vindo. E parou e ficou olhando pra mim. Aí fez assim, ó. Fez uns barulhos assim, ó. Ei, Felipe. Do mesmo jeito, agora a voz era de fora, de novo. E aí eu, nossa, tremendo de medo. Quando eu olho assim, tá o Natan, assim, né? Até entrar lá no quarto, né, e tal. Ele olhando assim, falando assim, ó. Vem cá, eu preciso te mostrar uma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás dele. E eu não sei o porquê. Dessa vez eu não tava com tanto medo. Mas eu fui atrás dele. Ele foi até a cozinha da minha casa. E aí ele parou lá na cozinha da minha casa. E uma coisa muitíssima estranha aconteceu. Eu vou ter que até parar o vídeo por aqui, porque ele já tá grande. Mas eu vou falar sobre essa coisa muito estranha. Estava ele no meio. E agora a cor da energia dele e tal já não era mais aquela cor um pouquinho mais azulada nem nada. Era normal assim. Como se fosse palpável, como se eu pudesse encostar nele. Porém, quando eu cheguei lá na cozinha, eu fui deparado com dois seres. Como se fosse um totalmente branco, como se fosse de cera, assim, sabe? Até o olho tinha formato do olho e tal, e não sei do que. E um outro todo preto. Então, um ser todo branco, um outro ser todo preto. E ele no meio. E ele falou assim, ó, eu preciso te dizer um negócio. Sendo que aí antes, tá? Até para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar na outra parte. Beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, o seu comentário e antes de eu falar até o próximo vídeo, se você quer ter acesso a toda essa história de graça, tá? Através do livro da visão do meu sogro, o link da descrição vai estar aqui. Você vai ter acesso ao audiolivro de graça ou pelo aplicativo no Google Livros. E se você quiser o livro físico, você vai... Eu vou ver como que é, para deixar algum link aqui. Você vai pedir direto, e aí você vai ter os custos da gráfica, alguma coisa assim. E aí eu acredito que vai ser R$30 mais o custo de envio. Alguma coisa por aí, tá? Mas, se você já quiser escutar, né, partes do que eu vou falar aqui, já quiser escutar no audiolivro, com certeza vai ter também, tá? E aí, é de graça, vai estar aí o link, escuta lá e é isso. Até o próximo vídeo, valeu!